professora Elizabeth Souza. Quero aqui contar um pouquinho do meu testemunho em relação à dependência química. Eu quero dizer a vocês que eu me casei aos 22 anos com uma pessoa que era dependente química, uma pessoa que pela sociedade já não valia mais nada. Meu esposo, na época, ele se aprofundou muito nas drogas, era maconha, era cocaína, era bebida, eram mulheres, eram amigos que estavam nesse mesmo caminho, né? E eu quero dizer que ele chegou ao fundo do poço. Mas eu o amava e eu lutei por essa vida. Era eu de um lado e o pai dele do outro. Ninguém mais queria saber dele. Ele se tornou um lixo diante da sociedade. Eu quero dizer que eu lutei muito por essa vida. Não me arrependo, porque eu tive a vitória nessa questão. Quero dizer que muitas vezes eu saía pela madrugada, muitas vezes eu chorava, gritava, o meu lar se transformou completamente num tormento. Todo final de semana ele saía para usar droga e eu ficava em casa. Todo final de semana ele trabalhava ali na linha Jardim Luz do Santo Amaro, em São Paulo. E para quem não conhece, tem a Avenida Yervante Kizajikian, que é uma avenida muito grande, uma avenida que dá acesso a vários bairros. E quando ele deixava a lotação lá, parava, ele ia por essa avenida, ia nos bares, ia em biqueiras, ia até mesmo em prostíbulos, ia em restaurantes, com aqueles que diziam ser amigos, que na hora que foi preciso todos sumiram. E eu posso dizer que eu sofri muito mesmo, mas eu estava determinada com algo que Deus tinha colocado no meu coração. Deus colocou um amor por ele e eu lutei pela vida dele. Mas muitas vezes eu ia nessa Yervante Kizajikian, quando eu o encontrava, fosse em bar, se fosse em lanchonete, se fosse com amigos, se fosse em porta de prostíbulo, como eu já peguei, eu trazia ele para casa. E eu confesso que muitas vezes eu perdi a paciência, eu perdi o controle da situação, porque assim como eu e pessoas que passaram, que estão nessa situação de familiar, de um dependente, sabem muito bem que não é fácil. Infelizmente, eles perdem um controle todo da vida, eles perdem tudo na vida, principalmente a honra, e ele já não tinha mais. Meu esposo chegou a um ponto de ninguém mais confiar nele, chegou ao ponto de perder empregos muito bons por causa da droga, chegou ao ponto das pessoas não confiarem mais nele. Eu de um lado lutando pela vida dele, o pai dele do outro lado lutando pela vida dele. Eu confesso que não foi nada fácil, sofri muito. Todos o abandonaram, pessoas olhavam para mim e falavam: você é uma sem vergonha, eu não sei por que você não larga ele, deixa ele, isso não vale mais, não presta, isso aí vai morrer, vai ter dois caminhos, ou vai para as drogas, ou vai ser preso, porque chega um momento em que eles pegam tudo dentro de casa para vender. E chegou a um ponto de eu trazê-lo batendo, chegou a pontos da minha casa ser um local de muita tribulação. A minha casa chegava aos finais de semana, já não tinha mais paz, e depois disso foi decorrente para os outros dias da semana. No momento eu tive a minha filha e eu me lembro que a minha filha pequenininha chegou um dia que eu falei para ele: olha, tem fralda, precisa de fralda para nossa filha. E ele falou: mais tarde eu vou trazer a fralda. E esse mais tarde não chegou. A fralda da nossa filha acabou e foi uma cena que para mim foi muito difícil. Eu não tinha fralda para me dar para minha filha. Eu não podia pedir para as pessoas porque eu me sentia muito envergonhada, porque todos já chamavam ele de vagabundo, de nóia. E para mim foi muito difícil. E eu lembro que naquele dia, eu quietinha ali chorando com a minha bebezinha, eu peguei e embrulhei a minha filha numa toalha de rosto e ali foi a fralda da minha filha, né? E no dia de desespero, no outro dia, eu já não sabia mais o que fazer. E eu confesso que ali
na avenida onde que eu morava, era uma avenida de descia os carros, era terrível, né? E eu fui para aquela avenida, eu estava disposta naquele dia a dar um cabo na minha vida, porque eu não aguentava mais aquela situação, eu não aguentava ver o meu esposo naquela situação. Eu lutei pela vida dele, mas eu não estava vendo melhora daquilo. E eu fiquei esperando um caminhão vir com a minha filha no colo, né? E eu queria de qualquer jeito naquele dia acabar com a minha vida, mas só que os propósitos que Deus tem na nossa vida são outros. Deus não deixou isso acontecer, Deus não deixou nem vir um caminhão ali para eu me jogar com a minha filha, né? E eu voltei para casa e eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu não aguento mais lutar pela vida desse homem, não aguento mais. Ele roubava tudo dentro da nossa casa, nós não tínhamos dinheiro, nós estávamos passando uma situação difícil. Eu não queria aquilo para a minha vida e para a vida da minha filha e nem a vida dele, porque eu o amava. Eu lutei por essa vida, eu posso dizer que eu tive a vitória, né? E Deus enviou uma pessoa para nos ajudar, uma pessoa que eu também não sabia, e para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós tivemos a ajuda espiritual, para a glória de Deus, né? Eu não me canso de dizer para a glória de Deus, porque eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus que nos ajudou, né? E ali nós começamos a ir para a igreja, ele começou a lutar, porque não adianta, se você não tiver força de vontade, você não vai sair disso, você tem que dar o primeiro passo. Né? Começamos a ir para a igreja, Deus transformou as nossas vidas, Deus restaurou o meu casamento, a minha casa, graças ao Senhor Jesus Cristo, foi uma casa restaurada, restituída, e o Senhor nos levantou como pastores no decorrer da nossa caminhada na presença dele. E tudo isso que eu passei, eu posso dizer que era só um aprendizado para que o Senhor iria nos dar. Né? O Senhor nos deu uma casa de recuperação, começamos a tratar de vidas que se encontravam no mesmo vício em que um dia o meu esposo se encontrou, né? Começamos a resgatar vidas, já tínhamos experiência, eu como familiar e ele como viciado. Começamos ali a estender as nossas mãos para as pessoas e famílias, mas eu posso dizer que é um trabalho muito árduo, um trabalho muito difícil, porque tem a fase da abstinência. Eu posso dizer para vocês que ali nós presenciamos pessoas completamente destruídas, pessoas que chegaram ao fundo do poço. Já tive pessoas naquela clínica de recuperação, a clínica de recuperação Semeai, que ali pessoas chegaram de uma maneira que parecia um mendigo. Posso dizer a vocês que eu vi mães chorando, eu vi familiares chorando, entristecido. Já tive situações da família deixar a pessoa lá e nunca mais voltar para ver. Por quê? Porque não aguentava mais, achava que não tinha mais jeito. Só que Deus colocou um amor muito grande na minha vida e na vida do meu esposo por essas pessoas. Nós lutamos. Alguns não foram até o final do tratamento, mas outros foram. Hoje estão com vidas restauradas, né? Já chegou ao ponto de lá na clínica nós recebermos pessoas. Um era um empresário e ele tinha perdido tudo, inclusive a família. E ele conseguiu restaurar a família dele. Hoje está bem, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Outro, eu me lembro, ele era um poliglota e era professor também. Você olhava ele, quando ele chegou, você não dava nada, mas quando você começava a conversar com ele, o testemunho de vida, você via o que é que a droga é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Então eu quero dizer que não é fácil para um familiar, mas não desista, porque você vai ter vitória. E para você que está no vício também, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo, porque é uma destruição de uma vida. Mas um conselho maior é nunca entrar nisso, porque isso causa muito sofrimento para as famílias. A droga hoje está matando, está destruindo sonhos, destruindo famílias, destruindo projetos. Então, o primeiro passo é negar isso. Mas se já está dentro, o primeiro passo é decidir sair disso, porque não é fácil. Eu digo com toda a experiência, como um familiar de um dependente químico que eu já fui, e como uma pastora que recebeu muitas vidas, não é fácil.
Esse é um pedaço do meu testemunho, do que eu vivenciei como esposa de dependente químico, do que eu vivenciei com as pessoas que Deus colocou no meu caminho para que eu cuidasse. Eu digo a você que é familiar, tenha paciência. Você que está no vício, eu digo, cai fora disso daí, dá o primeiro passo, se liberta disso, porque grandes são os projetos que Deus tem na tua vida. Sempre há a oportunidade para um recomeço, tá bom? E quero deixar um alerta aqui para aqueles que talvez pensem em experimentar a droga, em saber como que é. Eu creio que esse testemunho já é o suficiente para você não cair nessa furada, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês.